Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas aí de tributário. Nesse nosso encontro, nós separamos aqui um tema que pode ser entendido como a figura da competência tributária. Isso porque já foi dito por nós em outras ocasiões que quando se fala de tributos, na realidade nacional, nós temos tributos em vários níveis da federação. Nós temos tributos federais, estaduais e municipais, além, claro, do Distrito Federal. E isso é uma exigência da própria realidade federativa nossa. Se temos uma república que se diz federativa, com divisão entre os 4 níveis políticos, nós temos que dar recursos para todos. Até brinco sempre, e não vou só para ilustrar e reforçar. Se é necessário, se a Constituição afirma que todas essas unidades têm uma autonomia política, elas têm que ter autonomia financeira também. Lição número 1 da nossa vida. Ninguém manda no seu próprio nariz se não tiver seu próprio dinheiro. Então, vamos ter que partilhar essa lógica da competência. Essa é a razão de ser da nossa competência. Mas isso acaba trazendo algumas outras consequências. Por exemplo, lembra a todos que quando nós começamos essa conversa nossa tributária, nós tínhamos identificado para o papel da Constituição. A Constituição, ela identificou o poder de tributar, já conversamos sobre isso, ela identificou as limitações do poder de tributar e está aqui, ela vai ter que trazer também a questão da competência. As informações anteriores nós conversamos nas aulas passadas. Agora, a Constituição tem que apresentar para a gente também como funciona essa lógica da competência. E aí, vejam, que o nosso olhar é um olhar, portanto, mais constitucional, ainda que a gente procure também no Código Tributário o que pode ser agregado desse Código Tributário para os fins do nosso ali, melhor compreensão da nossa vida ali, de uma razão de ser, de maneira muito técnica, como, claro, se pode entender a figura da competência. Agora, é realmente um assunto mais constitucional. É um assunto mais constitucional em que a nossa Constituição traz necessariamente uma necessidade, e isso não poderia ser diferente, porque, vejam, quando nós pensamos competência, nós estamos pensando basicamente em tangenciar a ideia de federação. Então, federação é um assunto tipicamente constitucional, é a forma de Estado nossa, e essa forma de Estado, cláusula pétrea do direito brasileiro, lembra a todos. Então, no final das contas, eu tenho que organizar constitucionalmente como vai funcionar essa nossa vida de definições e repartições do poder tributário. Esse olhar de competência, claro, levado para a Constituição, traz algumas consequências. Vejam, quando falamos de competência, nós temos que pensar isso. Quando eu dou competência à União, ao Estado, Distrito Federal, ao município, a razão de ser é dizer o seguinte: olha, meu amigo, você tem competência, não é simplesmente para arrecadar. É o poder de instituir tributo. Lembra da nossa aula de definição e conceituação de tributo? Tributo é sempre instituído por lei. Então, competência é aquele momento em que, no final das contas, nós vamos ter a máxima constitucional dando a uma das nossas unidades federativas esse poder de legislar e, consequentemente, instituir o seu tributo. É uma função tipicamente legislativa, diga-se de passagem, é uma função que, no final das contas, a Constituição teve que trazer para si, dirão os constitucionalistas, um assunto tipicamente materialmente constitucional, mas que resulta nesse cenário em que você tem a percepção de quem é que vai poder instituir o tributo. Então, quando pensarmos competência, pensemos nesse sentido. É essa a razão da instituição de tributos. E, nesse ponto, ao falar de competência, claro, nós precisamos também reconhecer de que quando se diz, por exemplo, que a União Federal é competente para o imposto de renda, isso não significa dizer que a União simplesmente vai arrecadar. O que ela vai fazer é, claro, não mais instituir, porque isso já está instituído, mas é ter o poder de legislar sobre isso. Então, o competente, claro, é competente também para a prática de atos administrativos, mas o que ele ganha de principal função, de principal poder de tributação, é esse poder de fazer leis. Esse poder de fazer lei, no final das contas, advém da Constituição, isso está lá sedimentado constitucionalmente. Se eu tiver que mudar isso, só mediante o emprego de emenda. E aqui com várias cautelas, claro. Quando eu falo várias cautelas, é imaginar, por exemplo, que ninguém pode fazer uma emenda para acabar com a competência de um ente como um todo. Então, eu posso eventualmente até tirar um pedaço de competência, criar outro, dar mais poder, tirar um pedacinho de poder, mas nunca acabar com aquela autonomia financeira que um ente político tem. Então,
Então, eu posso fazer reformas tributárias? Posso, vamos fazer reforma tributária, mas não vai acabar com todos os tributos do município, porque senão você mata os municípios no sentido da sua autonomia financeira. Então, é claro que, sendo a competência, esse poder de instituir tributo, estando na Constituição, a modificação só no plano constitucional mesmo, só mediante o emprego de emendas, e no plano infraconstitucional esse pessoal tem mais a que lidar com essa razão de ser das nossas competências. Então, nunca demais lembrar que isso é da caracterização da nossa federação, vai encontrar os limites da nossa cláusula pétrea, está preocupado com essa autonomia financeira dos nossos respectivos entes e, na prática, vai acabar virando a nossa competência como a fundamentação para que cada um faça suas respectivas leis. Fica aqui um pouco do resumo relacionado à ideia de competência, um poder de legislar que vem com esse plano constitucional e esse plano constitucional estabelecendo ali o funcionamento efetivamente desse poder nosso. Claro, a própria Constituição vai colocar limites a tudo isso. A nossa própria razão de limitação aos poderes de tributação que nós vimos na aula passada era um pouco em relação a tudo isso, é ter limites. Agora, de uma maneira ou de outra, é possível identificar que quando se fala de competência, você já tem essa cara aqui. Esse olhar de competência no mais vai produzir também para todos nós algumas outras considerações. Por exemplo, falar de competência é também identificar que o Código Tributário manteve um pouquinho desse papel de sua complementação. Então, vejam, se a gente for realmente juntar Código e Constituição, nós vamos encontrar no Código Tributário esse artigo 6º. Se bem observar ali, depois que ele falou daquela definição e das espécies de tributos, ainda que naquela tripartição um pouco já ultrapassada, ele tem 2 ou 3 artigos para falar de competência e vai destacar, olha, a atribuição constitucional. Veja, ele próprio código está dizendo, não sou eu o Código Tributário que vou definir competência. Quem dá esse poder é a Constituição. Sublinhei eu aqui. Então, vejam, toda vez que falarmos de competência, insisto, repito, reforço e ratifico, quem tem que falar de competência é a Constituição. O Código está só reconhecendo que essa função ali decorrente da competência implica no poder do sujeito legislar. Observadas as limitações que estarão no plano das normas fundamentais, mas ter competência é encontrar na Constituição o seu poder para fazer lei para determinada ou sob determinada forma tributária. É assim que nós temos que compreender a figura da denominada competência tributária. Vejam, o próprio Código ajuda a esclarecer nesse sentido. Desse esclarecimento do Código, é claro que é fundamental que a gente tire algumas características que são hoje bem consensuadas na doutrina quando se fala de competência. A primeira característica vem exatamente do que nós estávamos falando anteriormente, que é essa ideia de privatividade, ou seja, só a Constituição é quem dá a competência. Então, ela tem uma sede, ela tem um nascedor, ela tem uma fonte única. Quem tem que definir a competência é a lógica constitucional. E isso é privativo da Constituição. Fala-se, portanto, de uma privatividade em razão do nascedouro dessa estrutura de competência. Então, assim, identificamos uma primeira característica. Outra característica que se fala nessa visão de competência é a sua indelegabilidade. Vejam, se o Constituinte, pensem aqui todos facilmente comigo, se o Constituinte reconheceu que ele falou de competência e atribuiu o poder a fulano, aí um dos entes da federação, isso não significa dizer que esse fulano vai poder pegar esse poder e falar e dar para outro. Quer dizer, se veio para o plano constitucional essa designação de competência, no final das contas, no frigir dos ovos, eu preciso que isso seja mantido dentro daquilo que o Constituinte concebeu. Então, como disse eu antes, quer mudar, muda a Constituição, mas não é no plano infraconstitucional que você vai delegar de uma para outra. Até porque vem da característica do nosso modelo constitucional afirmar e informar de que competência, quando estabelecida pela Constituição, para ser delegado tem que estar explícito no próprio texto constitucional. Então, se o Constituinte
optou por conferir competência a determinado tipo de estrutura, determinado tipo de pessoa, e ele, o constituinte, aceita a delegabilidade, ele vai escrever, como em vários momentos no estudo do direito constitucional isso acontece, admitindo a própria Constituição, olha, essa competência aqui é delegável para fulano, para ciclano, para sei lá para quem. Mas no silêncio constitucional não se fala de delegação de competência. Então, portanto, numa ótica tributária, todos nós vamos dizer que não existe essa delegabilidade. Portanto, também vai ser todo o nosso poder limitado pelo aquilo que a Constituição falou. É a característica da inalterabilidade. Ninguém mexe na sua própria competência. Quando a Constituição virou para mim, União, você tem o poder de instituir imposto de territorial rural. Opa, então a Constituição me deu poder para que eu tribute o imposto sobre a área rural, ponto. Eu não posso, União, não posso querer estender isso daí. Eu posso, eventualmente, dentro dessa área, assim, no sentido bem geográfico, dar as dispensas de pagamento para fulano, ciclano e beltrano, diminuir cargas para algum setor. Agora, eu não posso querer estender, ampliar ou alterar o limite do poder que eu recebia. Essa inalterabilidade significa essa visão de que cada ente político não pode ampliar a sua competência. Fique nos limites que a Constituição lhe otorgou. Bem evidente isso, mas uma evidência que é importante ser lembrada para que a gente também não esqueça de que o seu poder de legislar não é tão grande quanto você está eventualmente pensando. E de outro lado, vejam, se a Constituição lhe dê esse poder, você pode até não exercitá-lo. Agora, renúncia a esse poder tributário, ninguém vai reconhecer. Não existe numa conversa tributária a renúncia ao poder tributar. O que pode acontecer é que ele não tenha sido exercido. Eu recebi poder para instituir o tributo e não fiz a lei correspondente. Tudo bem. Agora, isso não significa dizer que você renunciou e nem você pode explicitamente falar assim, ô, senhor constituinte, eu recebi essa sua atribuição, não quero não, pode dar para outra pessoa. Veja, se o constituinte, reformador ou originário quiser, ele alterará. Agora, não se concebe renúncias de competência. Até porque, se o constituinte imaginou que é para ser otorgado para alguém, espera-se que esse alguém exerça aquela competência. Então, assim se imagina como tal. Nesse mesmo sentido da irrenunciabilidade, vejo que vai surgir, portanto, uma ideia de facultatividade. Quer dizer, hoje em dia, muito preocupado, claro, com a lei de responsabilidade fiscal, essa ideia de faculdade está um pouquinho mitigada, vamos dizer assim, porque você tem que ser responsável, especialmente com os olhares da lei de responsabilidade fiscal lá desde do ano de 2000, mas ter poder para fazer lei envolve, claro, você ter a vontade de legislar nesse sentido e ter uma uniformização de entendimentos dentro desse órgão legislativo, que às vezes não é tão simples assim. Vejam, nessa ideia da faculdade, talvez fique como grande referência o Grande Fortunas. A Constituição definiu, ou não, você tem o poder de fazer leis sobre grandes fortunas, e houve até projetos. Mas tem ali uma necessidade de consenso mínimo, quer dizer, eu tenho que definir o que é grande fortuna, o que é fortuna e o que é uma fortuna grande. Então, nesse ponto de vista, vejam, ninguém vai poder colocar a faca no pescoço do legislador federal e falar assim, institua necessariamente esse tributo, faça a lei correspondente. Não tem como. E nem, por favor, alguém se empolgue para querer colocar mandado de injunção para instituir tributo. Mandado de injunção é para outra coisa, não é para instituição de tributo, ainda que seja uma falta de lei. O mandado de injunção é para colocar direitos sendo efetivados e não tributos, que não efetiva a princípio direito. Muito pelo contrário, vai invadir a esfera de cada um de nós para coletar recursos. Então, a facultatividade, junto com a irrenunciabilidade, dão uma certa dimensão de que, se por acaso você não exercer, tudo bem, faz parte do seu poder. Se eu tenho poder para fazer, uma das consequências é não exercício desse poder. É possível. Se você está sendo responsável, não são outros 500, mas que a ideia de facultatividade, de não perda pela eventual renúncia, de não perda por falta de exercício, é bem evidente. Aí podemos colocar também essa ideia da
incaducabilidade. Quer dizer, ninguém perde competência por não ter exercitado. Ninguém perde competência por não ter feito a lei dentro do período. Quer dizer, vejam, passados aí mais do que um quarto de século da Constituição de 88, não saiu a lei de grandes fortunas. Ah, não, pereceu porque não fez a lei a tempo? Ninguém vai falar isso. Quer dizer, não é o poder de tributar, quando outorgado a alguém, ele não vai submetido a um prazo sob pena de. Não existe isso. Portanto, que se fala dessa incaducabilidade. Vejam, é claro que talvez nós não encontraremos nenhuma pergunta que fale assim, vamos listar as características da competência. Mas é possível nós sermos demandados em relação a cada uma delas e bem usada ali dessas informações para perceber como é que se enxerga a atribuição de competência. Eu tenho na visão constitucional a identificação de que os nossos formas tributárias vêm outorgados pela Constituição, vêm outorgados pela Constituição em que ela vai realmente partilhar essas figuras, e na hora que ela partilha eu já sei que a parcela de poder que cada um recebeu vai ser fundada a partir dessas características aqui. Toda a doutrina é bem consensual em identificar essas características, porque já foi muito debatido ao longo dos tempos, todo mundo já chegou mais ou menos a essa visão aqui. Claro que algumas delas são muito marcantes, porque vejam, olha o Código Tributário de novo, diz ele no artigo 7º, olha, a competência tributária é indelegável. Então, aquela indelegabilidade que eu disse a vocês, que é bem reconhecida, o Código afirmou. O Código Tributário afirmou, insisto, repito, que a competência tributária é indelegável. Afirma essa indelegabilidade. Só que aí ele tem uma pequena curiosidade, porque ele vai começar a distinguir o que nós vamos chamar hora de competência, hora de capacidade tributária ativa, ou uma capacidade para agir, uma capacidade ativa como tal. Porque, vejam, uma coisa é eu poder fazer a minha lei, e nesse sentido, essa atribuição de legislar não se delega. A outra, muito diferente, é a prática dos atos de administração, dos atos de execução. Tipicamente, os atos administrativos. Quer dizer, uma coisa é pensar a necessidade de fazer lei, a outra, muito clara, é pensar que uma vez feita a lei, quem é que vai arrecadar, coletar, fiscalizar e praticar os atos relacionados a tudo isso. Dentro dessa visão, quando imaginarmos como tal, eu tenho ali essa visão dos atos de administração muito destacados, porque essa lógica administrativa pode ser objeto de delegação. Então, olha só, cautela e cuidado. O poder de instituir tributos, o poder de legislar, a competência tributária propriamente dita, isso não se delega, diz o nosso artigo 7º. Agora, a consequência disso, que é a prática dos atos de arrecadação ou fiscalização, esses podem ser delegados. Olha aqui o artigo 7º, abre seu Código Tributário. As atribuições de arrecadar, fiscalizar, executar os atos relacionados à gestão desse tributo podem ser transferidos a outra pessoa. Então vejam que aí já surge uma pequena grande distinção. Quando nós falarmos de competência, nós estamos pensando na atribuição para fazer a lei, atribuição para legislar. E se por acaso for usada essa expressão aqui, da capacidade ativa, vamos entender como capacidade ativa essa prática dos atos de arrecadação e fiscalização, ou seja, a prática dos atos administrativos propriamente dito. É claro que, vejam, se eu sou competente, eu já tenho atribuição para tanto. Agora, nada impede que isso seja descolado. Eu, União Federal, sou competente para instituir imposto de renda. Eu, União Federal, terei a capacidade ativa para arrecadar e fiscalizar o imposto de renda. Lembrando que a Receita Federal é órgão da administração direta, então está dentro da União Federal. Agora, se a União Federal quiser, por exemplo, descentralizar isso, eu posso fazer. Olha, eu, União Federal, tenho lá taxas de poder de polícia. Crio uma agência reguladora, uma autarquia especial e transfiro. Não a função de fazer norma, porque até a autarquia não tem poder legislativo, mas transfiro para as autarquias o poder ali de arrecadar e fazer a fiscalização daquela taxa específica. Nada impede, diz o artigo 7º. Vejam, fica aí já marcado para a gente a ideia de competência de um lado, capacidade do outro, e com esse sentimento, a competência tributária, insisto, repito, é indelegável. No plano infraconstitucional, nós não mexeremos nisso, a competência tributária é indelegável. Agora,
a capacidade pode ser transferida. E essa capacidade, vejam, tem alguns pequenos detalhes importantes para a gente observar. Ela está transferindo tipicamente os papéis administrativos. Está aqui, ó, vou sublinhar aqui só para destacar a função de arrecadação e fiscalização. Entenda essa arrecadação não apenas na prática dos atos administrativos stricto sensu, mas essa arrecadação, se não respeitada no sentido administrativo, essa arrecadação também pode ser dada pela via judicial. Vai tudo. Tanto é assim que, vejam, os privilégios processuais são também transferidos a essas outras pessoas. Então, quando pensarmos a lógica dessa arrecadação, claro, ele está pensando o processo de arrecadação no sentido administrativo, mas também está pensando o processo de arrecadação, eventualmente, na via judicial. Tanto é assim que o próprio artigo 7º falou, leve também os privilégios e garantias e vantagens processuais que eventualmente cabia a quem está te transferindo. E a principal característica de tudo isso, que quando nós formos transferir, veja que nós vamos transferir a outras pessoas de direito público. Quer dizer, até porque eu estou envolvendo as atividades de fiscalização, além da de arrecadação, transferir capacidade, para que ninguém me corrija, transferir capacidade tem que envolver para o receptor, para quem está sendo transferido, também é um poder público. Então, no próprio Código Tributário, vai dizer o seguinte, olha, se a competência não se delega, essas funções administrativas podem ser transferidas para outras pessoas de direito público. Então, se, por exemplo, a União decide criar uma taxa e transferir a capacidade ativa, ele pode fazer para uma autarquia, para uma fundação, pode até fazer para um outro ente federativo. Mas, a princípio, pelo Código Tributário, não concebe-se isso para pessoas de direito privado. Tudo isso, vejam, bem destacado ali no artigo 7º, seus parágrafos vêm estabelecendo isso, especialmente ali o parágrafo 1º já monta a lógica das garantias e dos privilégios processuais. É importante uma atenção do caput do artigo 7º e também desse parágrafo. Vejam que, com isso, a gente pode fazer algumas separações aqui e bem distinguir competência com a função de legislar, capacidade, a prática dos atos administrativos. E para sintetizar isso de uma maneira bastante positiva para o efeito de todos nós. Está aqui, ó, separando bem. Competência, a função de legislar, a fonte disso é a Constituição, indelegável, ninguém pode avocar, portanto, quer dizer, eu não tiro de alguém de outro, não transfere nenhum tipo de privilégio, porque no final das contas essa é a característica que nós temos na nossa competência entendida como tal. Quando eu vou pensar a capacidade, quando usarmos essa expressão capacidade tributária ativa, eu estou pensando no papel de fiscalizar, cobrar, executar os atos administrativos, a fonte disso é a lei, porque vejam, eu, União Federal, vou fazer isso por lei para a minha autarquia. Ela é delegável, ela, portanto, é avocável. Avocável em que sentido? Eu, União Federal, se um dia dei isso para uma autarquia, eu posso trazer de volta. O exemplo mais clássico disso é o que aconteceu nas contribuições previdenciárias. Quando o governo federal instituiu as contribuições previdenciárias incidiram sobre as pessoas que financiavam o sistema da Previdência, e aí o sistema da Previdência transferiu a arrecadação também para o INSS. O que fez o governo federal na década passada? Ele falou assim, olha, esse modelo do INSS, gerenciar os benefícios e coletar os recursos, não está dando certo. Vamos avocar isso aqui. E aí coloca de volta para a administração direta, centraliza o processo de arrecadação, deixa o INSS com o papel simplesmente de pagar benefícios. O INSS gerencia os benefícios e a União Federal vou fazer a coleta de recursos e vou financiar aquilo ali num processo pela via orçamentária. Cuido orçamentariamente da designação do dinheiro, até porque é uma contribuição previdenciária. Mas o que aconteceu foi, se um dia o governo federal achou por bem descentralizar e colocar na mão da autarquia, do outro lado ele foi lá e falou, opa, deixa eu trazer de volta. É o momento em que a nossa capacidade tributária ativa é avocável. Então, pensando ali a distinção entre elas, vejam, a competência com essa cara, a capacidade com aquela ali. Sempre imaginando que a competência vai ter como resultado o ato de uma legislação e a capacidade como resultado a prática dos atos concretos. Claro que, insisto e repito,
quem tem competência, a princípio, pode ter capacidade. A capacidade decorre da competência. A capacidade é um corolário dessa competência. O que está sendo externado pelo artigo 7º é que essa competência é rígida, ninguém mexe nela, a não ser a própria Constituição. Já a capacidade, se você quiser, você pode descolar da pessoa que tem aquela competência e transferir para uma outra pessoa. Isso, sempre pensando na ideia da capacidade. Então fica aí esse resumo da distinção entre competência e capacidade. Claro que isso na época, eu repito, da história do INSS, isso era muito mais reforçado. Hoje isso está um pouco diminuído, ainda que mantenha lá as suas importâncias concretas também. E aí, galera, gostou da super aula do professor Irapuan Beltrão? Então, olha só. Então, se você quer continuar assistindo essa videoaula e as outras aulas do curso, do módulo do professor Irapuan, Direito Tributário, que nesse momento nós temos 28 horas, eu convido você a conhecer nosso site e se matricular no nosso curso. O professor Irapuan é um grande professor, um grande profissional. Ele já ministra essa disciplina há algum tempo. Eu garanto para vocês que é um professor aí renomado. E esse módulo de Direito Tributário irá te preparar para qualquer concurso, para de qualquer banca, você pode ter certeza. É um curso, não é um curso superficial, é um curso de altíssimo nível do grande professor Irapuan Beltrão. O valor do investimento, acreditem, apenas R$60. R$60, 60 dias de acesso, R$1 por dia. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.